São conselhos simples e viáveis para todos que eu vou passar. E esses conselhos criam ambientes favoráveis. É evidente que só criando essas condições você não vai necessariamente crescer, não vai necessariamente elevar a consciência, isso depende da tua determinação. Mas o ambiente vai estar extremamente propício para isso. Vai criar condições convidativas para que você possa elevar a sua consciência, possa se sentir de bem com a vida, possa ter condição de se realizar como ser humano. E úteis para qualquer pessoa. Não há nada aqui que seja específico. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Hoje vamos falar sobre conselhos filosóficos para estar de bem com a vida. Ou seja, um bate-papo bastante simples, mas com algumas coisas, pontuando algumas coisas que podem ser de muito proveito para que nós possamos construir uma vida mais leve, mais saudável e que a nossa consciência possa se elevar e alcançar patamares maiores, que é o que pretendemos como seres humanos. Então, eu espero que essas dicas sejam boas para vocês, que sejam um fator de soma. Vamos conhecer algumas dessas dicas? Uma primeira coisa que eu trabalho é ter um ideal. É a história do propósito que todo mundo fala hoje em dia. É muito importante ter um ideal. A nossa vida tem que estar direcionada para alguma coisa, para que a gente não se sinta perdido, desnorteado, sem norte, desorientado, sem oriente. Nós temos que ter um ideal. O que consiste isso? Imagine que você se coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você quer ser aí? O que você quer ter construído em você? Como você quer ser? O resultado do seu trabalho de uma vida inteira é o quê? Você quer ter alguma virtude, algum valor? É importante que você faça essa escolha. É como se fosse uma casa que vai ser construída. Primeiro você chama o arquiteto e ele desenha a planta bem detalhada, passa para o engenheiro que passa para o mestre de obras. Todo dia, para o mestre de obras começar a trabalhar, vai olhar para a planta pronta do futuro. Se nós não sabemos o que é o nosso ideal, como vamos trabalhar, para onde, em que direção, estamos absolutamente à deriva. Muitas vezes nos sentimos assim, meio soltos na vida, meio à deriva, porque de fato muitas vezes estamos. Então colocar a nossa consciência nesse momento vai nos obrigar a definir um ideal de vida que certamente está no plano sutil de valores, de virtudes, de sabedoria. Porque diante da morte ninguém está pensando no seu saldo no banco ou na quantidade de carros que deixa na garagem. Diante da morte, necessariamente pensamos no campo do ser. O que eu fui, o que eu permiti que as pessoas fossem através de mim e o que o mundo se tornou graças a mim. Ou seja, eu fui fator de soma, eu somei, nem que seja um pouquinho. Ou seja, eu passei pelo mundo fazendo diferença. E isso é fundamental, tá? Então a gente coloca como objetivo, digamos, fraternidade e justiça. Esse é o meu objetivo. Todos os meus dias vão ser encaminhados nessa direção, sem nenhuma ansiedade. O ideal não é para que você fique ansioso, é simplesmente para que você dê consistência a cada dia. Em cada dia você faz a parte de justiça e fraternidade que te cabe fazer agora. A cada dia você vai caminhando nessa direção, procurando fazer dias completos e não ansiando por nada. O ideal é simplesmente para que você não se perca no meio do caminho. E isso é muito importante, porque tendo esse direcionamento, não somos tão manipuláveis. Tendo esse direcionamento, sabendo onde queremos chegar, podemos ter valores. O que leva nessa direção é bom, o que leva em outras direções é mau, é desonesto, é imperfeito. Podemos saber o que é necessário das coisas que nos são oferecidas, podemos fazer boas escolhas, porque agora a gente tem, o que eu vou falar adiante, um espírito de missão. Quando você tem um ideal, você tem um espírito de missão. Eu sei o que eu quero construir. Eu quero construir a mim mesmo, como um ser humano mais pleno. Quando eu sei o que eu quero construir, imagine que você queira construir uma mesa, tem uma missão, construir uma mesa. Você vai para o mercado, você sabe escolher aquilo que é necessário para construir uma mesa. Faz escolhas bem acertadas, não vai sair comprando qualquer coisa. Por que você sabe fazer escolhas? Porque você sabe o que você vai construir. Aquele que não quer construir nada, sai consumindo as coisas mais bizarras do mundo, gastando energia inutilmente. Portanto, um ideal, um espírito de missão, te dá direcionamento,
te permite caminhar com passos mais certos e fazer com que todos os seus dias estejam alinhados com uma mesma direção, ou seja, que a tua energia esteja sendo somada para um objetivo. Okay? Evitar a angústia de sentir-se à deriva, que é exatamente o que acontece quando não temos um ideal. E uma coisa extremamente importante também a acrescentar nisso é termos diariamente um momento de vida interior, onde a gente para e pensa: o meu ideal e o que eu fiz no dia de hoje esteve coerente ou não? Se não esteve coerente, por que foi que eu traí o meu ideal no dia de hoje? O que havia lá que era tão atraente que eu saí da minha trilha e corri atrás daquilo? Eu tenho que marcar bastante para eu ir desenvolvendo resistência a esse fator, para que em outro momento ele não me roube mais do meu caminho. Quando eu estou caminhando para o meu ideal, eu sou eu mesma, essa é a minha identidade. Quando eu estou caminhando em outra direção, eu estou fora de mim. E o ideal é que nada nos arrastasse para fora de nós mesmos. Então, uma reflexão diária sobre o que andamos fazendo com a nossa vida. Um momento diário de vida interior. Isso é muito importante. Platão falava sobre isso, ele chamava dos divinos ócios, momento de dialogar com a nossa alma e verificar o que andamos fazendo com os nossos dias, para que não os joguemos fora. A nossa não é uma vida tão longa assim para jogarmos dias fora. Cultivar a disciplina, isso é fundamental. Através da disciplina podemos começar a ter vitórias sobre as circunstâncias. A desorganização com certeza nos freia. A desorganização, a falta de método, o caos, vai fazer com que a gente fique freado no meio da nossa desordem, no meio de toda aquela bagunça que você produziu. Você não consegue avançar, não existe uma trilha para que você avance. Se eu digo para você, você tem 1 hora para aparecer em tal lugar, apresentando os seus documentos, que você terá uma boa chance de emprego. Se você é um desorganizado, você vai perder essa chance, porque você não sabe onde estão os seus documentos. Não vai achá-los em 1 hora, a tempo de chegar lá. Ou seja, a desorganização, o caos sempre vai brecando o nosso caminho, roubando oportunidades. Quando nos organizamos, temos uma disciplina necessária para nos organizarmos, vamos começando a avançar. E esse avançar é extremamente necessário. É muito ruim que a gente só veja fracassos quando olha para trás. Isso vai acabar gerando em nós uma perda da autoconfiança. Isso não pode acontecer. Temos que sentir que alguma coisa foi realizada para que nós nos estimulemos a continuar caminhando. Não podemos ir acumulando sempre fracassos. Isso vai acabar corroendo a fé que temos em nós mesmos. E isso é muito difícil de reconstruir.